Estamos de volta, galera. Já bebeu aquela água, tomou aquele cafezinho? Vamos lá. Agora nós vamos falar da economia colonial brasileira. Bem, para nós falarmos de economia colonial ao longo do século XVI, XVII, XVIII, nós precisamos destacar o sistema de plantation. Isso mesmo, plantation. Até o termo foi importado. O mesmo instalado lá nas 13 colônias inglesas, naquilo que nós chamamos hoje de Estados Unidos. Percebam que o sistema de plantation tem 4 características centrais: latifúndios, monocultura, produção voltada à exportação e o trabalho escravo. Latifúndio é uma grande extensão de terra, grandes fazendas. Monocultura é o cultivo de um só produto, Então nós observamos que ao longo da história do Brasil nós até destacamos determinados ciclos econômicos, O que não é tão correto assim, mas só para vocês lembrarem, nós tivemos um primeiro período de pau-brasil como principal riqueza, Esse período que nós chamamos de pré-colonial, uma madeira avermelhada que já era de conhecimento dos europeus, uma matéria muito resistente. Depois nós tivemos o período da cana-de-açúcar, que vai pautar todo o período do século XVII, XVIII principalmente, até o momento da mineração. Ok? E logo depois nós temos o período do café. Percebam de toda forma que quando nós falamos de sistema de plantation, nós estamos falando da base do sistema colonial, também marcado pela crueldade da escravidão. Percebam que o trabalho escravo, a escravidão, tanto indígena quanto negra africana, é a base do sistema colonial. O Brasil foi construído com o suor e o sangue de indígenas e de negros africanos. Logo mais adiante nós falaremos especificamente sobre essa escravidão. E também, toda a produção voltada para a exportação, uma vez que o lucro era bem maior. Percebam, de certa forma, algumas dessas características, com as devidas ressalvas, são muito presentes ainda hoje na economia brasileira do século XXI. Se nós observarmos hoje, nós destacamos as famosas commodities. O que são commodities, na verdade? São resultados da economia agroexportadora. Percebam que ainda hoje, de certa maneira, nós temos algumas características dessa economia colonial, desse sistema de plantation. Nós temos aí grandes latifúndios, uma concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros. Nós temos hoje, por exemplo, uma monocultura de soja ganhando cada vez mais espaço, toda a produção voltada para a exportação e com condições de trabalho análogas à escravidão. Percebam que, infelizmente, não é tão distante assim quando nós falamos de história do Brasil colonial, ok? De toda forma, a economia colonial teve alguns produtos de destaque, Como nós falamos, o pau-brasil, por sua vez, vai gerar uma grande devastação da nossa Mata Atlântica, Percebam que todo o litoral brasileiro, por onde os europeus chegam, é praticamente devastado por conta dessa exploração, dessa extração do pau-brasil. Logo em seguida, a cana-de-açúcar vai ser a escolha dos portugueses, uma vez que era um produto de alto valor no mercado europeu. Lembrem-se que nós estamos falando de uma Europa absolutista, de uma Europa mercantilista. O açúcar, por exemplo, era um produto de luxo. Percebam que o açúcar era um produto da alta sociedade europeia, logo, um produto de alto valor, ok? Obviamente, esse sistema colonial, como nós veremos e como o próprio Enem gosta de abordar, trouxe inúmeros problemas sociais que perpetuam ao longo da história do Brasil. Um exemplo aí que eu destaquei para vocês é uma vista de um canavial no Brasil, recente, assim como da discussão do MST, por exemplo, ou melhor, da moradia, acesso à moradia da população brasileira. Um país tão rico, mas ao mesmo tempo
tão desigual, né? Parte dessas desigualdades, dessa concentração de renda, tem a sua origem no período colonial. Percebam mais uma vez que o período colonial brasileiro não está tão distante assim de nós. Bem, uma vez que os portugueses percebem a necessidade de colonizar o Brasil, o que eles vão fazer? Como que eles vão administrar o Brasil? E vê aí que tá errado aí. É a administração colonial. Beleza? Bem, de toda forma, qual foi a escolha feita pelos portugueses? As capitanias hereditárias. Em 1534, os portugueses escolheram como principal forma de administrar esse imenso território que eles ainda não tinham conhecimento, as capitanias hereditárias. Então, desde 1534, frente à necessidade de colonizar efetivamente o Brasil, uma vez que havia ameaça de invasões estrangeiras, sobretudo de franceses e ingleses, eles decidem dividir esse imenso território em grandes extensões de terras. Então, eles dividem em 15 lotes de terra e cedem o uso dessa terra a capitães donatários, que por sua vez eram transmitidos de forma hereditária para os seus filhos, né, concedendo-lhes o direito de explorá-las. Obviamente, era uma delegação de responsabilidade de tarefas. As capitanias hereditárias delegavam a pessoas privadas, ao capital privado, né, o objetivo de colonizar, de ocupar, de proteger esse território brasileiro. Percebam, portanto, que frente a desconhecimento da região, frente ao receio de investir numa região desconhecida, a falta de recursos dos próprios donatários, aos ataques constantes de indígenas e a própria extensão da terra e a difícil comunicação com a coroa portuguesa, vai gerar um certo fracasso das capitanias hereditárias, uma vez que tem uma forma de administração colonial bem descentralizada. Percebam, portanto, que essas capitanias hereditárias, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, até lá embaixo São Vicente, Santana, Ilha de Santa Catarina, elas serão um fracasso total, exceto a capitania de São Vicente e Pernambuco, que investem na cana-de-açúcar como principal base econômica. Ok? Não é à toa que, a partir daí, a cana-de-açúcar, a indústria canavieira ganham cada vez mais espaço. Bem, uma vez fracassadas as capitanias hereditárias, os portugueses vão propor um governo mais centralizado. Daí, a partir de 1549, nós temos a instalação do governo geral. Um governo geral significa uma centralização do poder nas mãos de um representante do rei. Então percebam que nós teremos aí uma reorganização da administração colonial e passa a coexistir junto às capitanias hereditárias. Bem, todo esse período da história brasileira vai ser marcado, caracterizado pela escravidão. Mais uma vez, a escravidão ela precisa ser vista do ponto de vista social e econômico, sobretudo. Ok? Tanto é que é um dos grandes cancros da sociedade brasileira atual. Um dos grandes problemas da sociedade brasileira atual, que em outro momento nós vamos discutir melhor. Beleza? De toda forma, lembre-se que quando nós falamos de escravidão, nós falamos tanto da escravidão indígena quanto a escravidão negro-africana. Bem, percebam que nesse momento inicial do século XVI, século
XVII, a escravidão indígena vai ser a mais utilizada. Por quê? Primeiramente porque nós temos diversos indígenas na região que podem ser escravizados. Assim pensam os portugueses, obviamente. Por que eles gastariam com escravos negros africanos, uma vez que eles podem explorar essa mão de obra nativa? No entanto, os indígenas, eles vivem numa lógica não mercantilista, numa lógica seminômade, ou seja, eles vivem da caça, da pesca, vivem da colheita, não compreendem, portanto, por que a acumulação, por que a produção extensiva, por exemplo, como a da cana-de-açúcar. Além das próprias barreiras culturais, desde a língua, a falta de compreensão desses povos, a falta da compreensão, por exemplo, dessa lógica mercantilista. Nós não podemos esquecer, uma vez estabelecido o contato, diversos povos indígenas serão dizimados desde as guerras, mas principalmente por doenças, epidemias trazidas pelos europeus, como a varíola, sarampo, febre amarela, entre outras. Tempos de pandemias, lembremos-nos que diversos povos das Américas foram dizimados por essa arma biológica, uma vez que eles não tinham contato com essas doenças e logo seus organismos não tinham um sistema imunológico resistente a essas doenças. Bem, de toda forma, lembre-se, desde o Tratado de Tordesilhas, a Igreja apoiava a colonização desse imenso território americano entre Portugal e Espanha, duas potências católicas. Logo, a Igreja é uma das bases da colonização das Américas. E a Igreja Católica como um todo vai ver a possibilidade da colonização como uma grande arma religiosa. A colonização tem, portanto, como um dos objetivos associados à Igreja, a catequização dessa região, a catequização desses povos. Logo, os povos indígenas serão vistos como povos selvagens, sim, do ponto de vista etnocêntrico dos europeus. No entanto, são povos com alma, ainda têm uma salvação. Assim, acreditavam, por exemplo, os franciscanos, os jesuítas e vários outros membros religiosos. Percebam, portanto, que, diferentemente dos negros africanos, que eram vistos como animais selvagens, os indígenas ainda têm uma salvação. Por isso que a escravidão negro-africana ela começa a se sobrepor frente à escravidão indígena, além do próprio caráter de resistência dos povos indígenas, uma vez que conheciam muito bem a região. Então, se um negro africano fugir do território, ele facilmente poderia ser encontrado. Isso no século XVI e XVII. Nós veremos que há também a formação de quilombos que vai dificultar essa captura, por exemplo. De toda forma, o indígena ele conhece muito melhor a região do que um negro africano que foi arrancado de uma determinada nação na África. Lembremos-nos, mais uma vez, quando nós falamos de África, nós estamos falando de um continente imenso, de culturas diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes, de uma grande diversidade de povos que foram arrancados de sua região, de seus povos, para serem escravizados do outro lado do Atlântico. Ok? Essa escravidão, portanto, é sim marcada por grande violência, mas também é marcado por grandes resistências. Ok? Não se esqueçam disso. Aí nós temos uma frase do Stuart Schwartz, um dos grandes historiadores do período, que ele diz o seguinte: os africanos, sem dúvida, não eram mais predispostos ao cativeiro do que os índios, portugueses, ingleses ou qualquer outro povo arrancado de sua terra natal e submetido à vontade alheia, mas as semelhanças de sua herança cultural com as tradições europeias valorizavam-nos aos olhos dos europeus. Quando ele diz isso, ele destaca principalmente a própria ideia de escravidão já existente no mundo ocidental. A ideia de escravidão existente no mundo ocidental, desde os tempos de Grécia e de Roma, era uma escravidão muitas vezes por dívida ou por guerra, prisioneiro de guerra, por exemplo.
né? Então, em várias nações africanas nós já tínhamos essa escravidão nesse molde existente. O que os europeus, né, e daí eu destaco os portugueses principalmente, vão inovar? A partir do momento que eles tornam essa escravidão um comércio. Eles tornam essa escravidão uma das principais fontes de riqueza das principais potências europeias. O tráfico negreiro, portanto, se torna uma das bases da economia europeia nesse período, né? Uma vez que a burguesia se enriquecia cada vez mais, e essa burguesia, né, vai financiar a metrópole, vai financiar o rei, e o rei vai gerar tributos a partir do tráfico negreiro, assim como nós teremos um mercado de escravos nas Américas, não só no Brasil, mas como nas 13 colônias inglesas, nos Estados Unidos, nós teremos um grande mercado consumidor desses escravos, seja aqui na cana-de-açúcar, seja para trabalhar na mineração, né, ao longo do século XVIII, ou seja para trabalhar lá na indústria do algodão nos Estados Unidos. Cuba também, né, teve foi um grande posto comercial, entreposto comercial de escravos, ok? Aqui um exemplo das principais rotas do tráfico. Percebam que diferentes lugares da África, principalmente da costa africana, nós temos a saída de diversos escravos para diferentes portos nas Américas. Como eu destaquei, na América Central, na América do Norte e no Brasil, no caso da América do Sul, aí, Olinda, Salvador, que era a nossa capital até 1763, quando passou a ser o Rio de Janeiro, em grande medida devido à mineração, né? Há um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o centro-sul do Brasil ao longo do século XVIII, mas isso nós veremos depois, né? Mas percebam, portanto, que a África é o grande fornecedor de mão de obra. Ok? A escravidão, de fato, é uma das bases da história do nosso país. Olha por que nós, de fato, precisamos reconhecer o Brasil como um país africano. Ou por que né, nós temos que chamar a África de Mama África. Né? Não só o berço da humanidade, mas uma grande influência cultural para a história do nosso país. Bem, de toda forma, percebam que quando nós falamos desses escravos negros africanos que foram arrancados de suas terras, nós estamos falando de diversas regiões da África, diversas culturas, diversas etnias. Dentre elas se destacam principalmente os povos dessa região da costa de Guiné, costa de Minas e de Angola, né? Principalmente bantus e sudaneses. As condições desses navios negreiros eram precárias. Só para efeito de análise, entre os séculos 17 e 18, cerca de 30% desses escravos contrabandeados ou comercializados morriam na travessia. Já no século XIX, onde há também uma certa redução de escravos, essa mortalidade diminui para 10%. E aí eu trouxe aqui para vocês analisarem, discutirem dois gráficos. Esse primeiro gráfico destaca as viagens negreiras de Portugal. Percebam, portanto, que no século XVII nós temos um número tímido. Já ao longo do século XVIII e XIX, esse número aumenta cada vez mais de forma exponencial. Lembrando que nós estamos falando da escravidão da África para o Brasil. Por que ao longo do século XVI e XVII nós temos pouquíssimas viagens negreiras de Portugal? Porque a mão de obra indígena era a base da economia colonial. Não se esqueçam disso. Quando nós falamos de escravidão, né, nós estamos falando inicialmente da escravidão indígena e logo depois da escravidão negra africana. Ok? Aqui algumas imagens para nós analisarmos como essa escravidão ou a mentalidade escravocrata permanece na sociedade brasileira atual. E é essa a ótica do Enem.
O Enem ele quer analisar como que essas características lá do período colonial elas podem ser encontradas na sociedade atual brasileira. Mais uma vez, aí o famoso Pelourinho, onde os escravos, né, eram açoitados, eram castigados. E, obviamente, não poderíamos falar de diversas formas de resistência à escravidão. O Quilombo dos Palmares é o mais conhecido, é o mais famoso, né, ali formado na Serra da Barriga, em Alagoas. Teve, na verdade, a formação de diversos quilombos dentro do famoso Quilombo de Palmares. E além da formação de comunidades de escravos foragidos, nós temos diversas formas de resistência à escravidão. Desde o suicídio, né? Muitos escravos, sobretudo escravas, mulheres, né? Mulheres negras escravizadas, se suicidavam para não serem estupradas, para não serem castigadas, para não serem usadas como objetos sexuais de seus senhores. Muitas vezes o envenenamento de seus senhores era também uma forma de resistência. Ao mais conhecido de todos esses elementos culturais, a própria capoeira, né? Visto como uma dança, uma luta, né? De toda forma, era uma forma também de resistência ali à escravidão dos negros africanos. Um dos grandes símbolos, né, de resistência a essa escravidão. Bem, percebam, portanto, que quando nós falamos de escravidão, nós falamos da exploração do homem pelo interesse econômico. Mais uma vez, né, deixo aqui a nossa famosa teoria da história. Como diz meu orientador, qual é a parte mais sensível do corpo humano? Não. Pensem novamente. O bolso, galera. Por que o bolso? O bolso que se refere à parte econômica. Percebam, portanto, que muitas vezes, em prol de interesses econômicos imbuídos por uma lógica mercantilista ou pela própria lógica capitalista, depois, a exploração do homem se torna banal. Então percebam que a escravidão traz graves consequências para a nossa sociedade contemporânea. Isso nós vamos explorar melhor, né, em um outro momento, quando nós falarmos do Brasil imperial, do Brasil republicano. Mas só para efeito de reflexão, analisem as duas imagens. Uma imagem tipicamente do século XVIII, né, 17 e 18, e uma imagem do Brasil do século XX, onde as forças policiais acorrentam, né, negros aí. Percebam, portanto, algumas semelhanças entre essas duas imagens. Percebam, portanto, como sim, vivemos numa sociedade com uma mentalidade escravocrata, vivemos sim numa sociedade extremamente desigual, vivemos sim numa sociedade extremamente racista, numa sociedade extremamente machista. Uma vez que no período colonial nós temos a formação de uma sociedade escravocrata, numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista. Então, vejam a importância de nós estudarmos e compreendermos a formação da sociedade brasileira a partir do momento colonial. Bem, agora é a hora de nós testarmos os nossos conhecimentos. Próximo vídeo, exercícios. Respiram, bebam água e vamos lá.